amigo ligado na TV Plural, canal 3 da NET e o telespectador que nos assiste pela TVT em todo o Brasil. Estamos começando o nosso primeiro Brasil Consciência, programa produzido, realizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia. No programa de hoje, nossa estreia, nós vamos trazer um tema importante e urgente. Um patrimônio do Brasil está para ser entregue ao capital internacional. A Embraer, com 50 anos de existência, pode ser vendida. Para falar sobre esse assunto, temos aqui conosco a economista do Diese, Renata Belzunces, e também o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José, Herbert Claros, que também é funcionário da Embraer. Muito bem, a discussão sobre a venda da Embraer se arrasta há algum tempo. Para que você ligado na nossa programação possa se situar, vamos ver agora um resumo do que aconteceu desde o ano passado. O namoro entre a gigante norte-americana Boeing e a Embraer começou em dezembro do ano passado. A aproximação teria sido uma resposta ao negócio fechado entre a francesa Airbus e a canadense Bombardier. A Airbus e a Boeing são as principais fabricantes de avião do mundo, com a americana levando ligeira vantagem à frente. Em terceiro lugar está a Embraer, que disputa a posição contra a Bombardier, quarta colocada. Enquanto Boeing e Airbus têm excelência na produção de aeronaves grandes, a Embraer e a Bombardier são fortes no segmento de aviões regionais, com capacidade entre 70 e 100 passageiros. Os aviões regionais são a grande vedete da aviação mundial nesse momento, e segundo a estimativa da própria Embraer, o mercado deverá absorver aproximadamente 6.400 jatos desta categoria nos próximos 20 anos. Após muita especulação, no último dia 5 de julho, Boeing e Embraer anunciaram um acordo para a formação de uma joint venture, na qual a empresa americana será dona de 80% e a Embraer ficará com os 20% restantes. O acordo exclui a área de defesa da Embraer e a aviação executiva, que continuará em poder dos acionistas, incluindo o governo brasileiro, que possui uma ação de classe especial, a chamada Golden Share. Com ela, o Brasil tem poder de veto sobre decisões estratégicas, como é o caso da transferência de controle acionário. Porém, segundo informações divulgadas pelo jornal O Estado de São Paulo, o governo Michel Temer já teria aprovado o negócio. O anúncio, no entanto, ainda não foi feito para evitar desgastes e críticas durante a eleição. O Estatuto da Embraer prevê que, após a comunicação formal ao governo brasileiro, o presidente Michel Temer terá 30 dias para decidir se aprova ou se veta o negócio. Para a gente começar o nosso bate-papo, quero chamar aqui os nossos dois entrevistados e fazer uma pergunta simples. Herbert e Renata, por que a Embraer está sendo vendida? Bom, em primeiro lugar, Edmond, agradecer o convite em nome do Diese. E sim, essa é uma pergunta que todos nós temos nos feito, porque a companhia não está em uma situação financeira em que essa questão esteja realmente colocada. O mercado, como você mesmo já anunciou, existe um mercado já estabelecido para essas aeronaves de um crescimento muito grande da aviação regional no mundo todo. Também existe o outro produto, o KC-390, que vem a ser o substituto de uma aeronave, o Hércules, e que tem também um mercado sendo projetado com muitas boas perspectivas. Então, essa pergunta, ela parece simples de ser respondida, mas ela não é simples de ser respondida considerando todas essas questões. Mas não é possível entender essa venda se não for num contexto até geopolítico um pouco mais amplo do que uma simples operação comercial. Qual é o interesse que a Boeing tem em relação à Embraer? E o que ganha e o que perde a Embraer com o fato de ser vendida, de ser incorporada, um dos seus segmentos ser incorporado pela Boeing? Para mim não é clara a resposta a essa pergunta. Eu acho que para muita gente não é. Antes de chamar, vamos conversar com o Herbert agora, gostaria de pedir, já estamos aí com a arte que eu gostaria de mostrar. Essa foi a arte que foi distribuída pela diretoria da Embraer aos funcionários. A figura mostra aí para vocês que estão vendo em casa
como é que vai ser a divisão, o organograma das duas empresas e dessa nova empresa que vai surgir. Então, você tem lá no comecinho do organograma os acionistas, né, ou seja, os donos, de fato, da Embraer. Ali na mesma linha, né, da Embraer, você tem o governo brasileiro, por meio das ações Golden Share, e lá do outro lado a Boeing com 80% das ações e todo o poder decisório em cima dessa nova empresa. Herbert, você que está lá em contato com os trabalhadores, vivenciando o dia a dia da fábrica, havia alguma coisa no radar antes de dezembro do ano passado? Na verdade, existia sim. Na verdade, a Boeing vem namorando essa situação, vem se aproximando da Embraer há um certo tempo. Ela, inclusive, tem um programa de parceria tecnológico com a Embraer para desenvolvimento de biocombustível, inclusive aqui no São José dos Campos, a partir do Parque Tecnológico. A Boeing concorreu, na verdade, né, para o fornecimento dos caças brasileiros, né, perdeu para a sueca Saab. E desde então, desde quando a Boeing perdeu essa relação, essa possibilidade de vender os caças, ela ficou um pouco mais, aumentou ainda mais o interesse sobre a Embraer, porque é óbvio que ao entrar no mercado dos caças, ela teria uma relação com a Embraer. E aí, ao perder isso, ela olhou de outra maneira. Quando surgiu a compra, né, no meio do ano passado, da Bombardier com a Airbus, esses rumores ficaram maior dentro da fábrica, dentro do chão de fábrica, se comentou mais isso. Inclusive na própria imprensa se especulava, olha, se a Bombardier e a Airbus estão se juntando, é possível que a Embraer e a Bombardier é natural imaginar isso até, né? Do ponto de vista do que é a discussão do monopólio, né, no capitalismo hoje, a junção de grandes empresas, se a Airbus, que é uma gigante, adquiriu uma empresa do ramo da aviação regional, que é a Bombardier, a outra que vem na cabeça é a Embraer. Então, se imaginou sim. Acho que não passou pelas cabeças, até da imprensa especializada, que a Boeing fosse atrás de uma empresa chinesa ou russa. Acho que ela ficou meio claro que seria a Embraer. Vamos dar uma olhada nesse gráfico? A receita por área da Embraer. A aviação comercial corresponde a 58% da receita da empresa. Aviação executiva, 25%, defesa e segurança, 16%, e aí outros, né? Porque, para quem não sabe, a Embraer também faz sistemas, faz softwares, faz integração de sistemas, inclusive, possibilitou lá essa receita de 1%. Um ponto a ser esclarecido, a ser deixado claro, que 58% da receita, mas é 90% do lucro. Não é isso, Herbert? É isso mesmo. E qual que é a opinião de vocês como sindicato, né? Vocês que representam os trabalhadores, qual que é a opinião de vocês sobre essa negociação, a Boeing vir aqui e levar o filé mignon da empresa? Acho que os próprios números já demonstram o quanto a gente perde, né? A aviação regional, a aviação comercial da Embraer é o grande filão, é o grande filé mignon, né, da Embraer, é o que dá lucro. E não é à toa esse interesse da Boeing sobre esse segmento. A Boeing não tem nenhum interesse, por exemplo, sobre a área executiva. Essa nós temos certeza, a aviação executiva ela não tem interesse. A Boeing tem sim um interesse na aviação militar. É importante esclarecer isso. A Boeing, na verdade, no primeiro momento, em dezembro do ano passado, o interesse da Boeing era adquirir a Embraer de conjunto. E na nossa visão, o que ela iria fazer depois que executiva era simplesmente descartar, como ela fez com a Douglas nos Estados Unidos. Bom, por conta da questão diesel, né, da questão política, a aviação militar ficou de fora por enquanto, por questões políticas, e aí ela fica só com a aviação comercial. Mas é isso. Na nossa visão, é um crime entregar a Embraer a uma norte-americana como a Boeing. E o segundo crime é o que fica da Embraer, porque muitas pessoas, inclusive especialistas veicularam na imprensa, não, a Embraer continuará existindo no Brasil, vai ter a área de defesa e a aviação e a executiva. Isso não sobrevive sozinho. Então, a grande questão é essa. Se 90% do lucro da Embraer advém da aviação comercial, os outros 10% de lucro é insuficiente para sustentar a Embraer que vai ficar. Então, nesse cenário, nós temos a Embraer que vai ficar, tem os dias contados para falência, e a Embraer que está indo para a Boeing vai continuar dando lucro, não gera mais lucro para essa empresa, é para a norte-americana. Legal. Vamos ver agora a opinião do Marcos Barbieri, ele é professor
da Unicamp, e do Roberto Bernardes, que é da Faculdade de Engenharia Industrial da USP. Eles estiveram em São José dos Campos para falar a respeito da venda da Embraer, numa audiência pública na Câmara. Vamos ver o que eles pensam a respeito disso, na questão, nesse paralelo com o mesmo negócio feito pela Bombardier. Por mais que as duas empresas, né, a imprensa chame de uma joint venture, conceitualmente definida, é um empreendimento conjunto entre duas empresas. Uma joint venture, geralmente ela é firmada entre uma linha de produtos, um tipo de segmento de mercado, né? E tecnicamente, no caso da Embraer, não é uma joint venture. Eu diria que é uma takeover, ou seja, é uma transferência de controle acionário. Então, se nós pegássemos o caso da Airbus, da parceria da Airbus e da Bombardier, né, esse contrato foi feito em cima de uma linha específica de produto, em que a Airbus tem 51%, mas a Bombardier, mais o governo de Quebec, de Montreal, tem uma outra porcentagem. Então, ali você não tem uma transferência de controle acionário, ali sim é uma joint venture em cima de um produto. A Bombardier transferiu para a Airbus. Era uma área que para ela é o projeto de aviação comercial que concorre com a Embraer, mas para a empresa Bombardier, ela representava uma área muito pequena. Além do que era um projeto que a Bombardier tinha investido recursos muito elevados, estava tendo prejuízo nessa área, tendo problemas nessa área. E o outro ponto, mesmo na Bombardier, sendo uma área deficitária, problemática, que estavam com baixas perspectivas, mesmo assim, ainda eles exigiram determinadas contrapartidas. A província de Quebec entrou só ela com 16% dessa operação. Para quê? Para poder ter garantias de emprego, de preservação da empresa lá. Aqui no Brasil, se eu associar a parte da Embraer, que segundo o memorando de entendimento vai ficar com a Embraer, em torno de 20%. Sem nada que foi colocado ou apresentado até agora que dê alguma garantia real de que se preserve o mínimo no Brasil nos próximos décadas. Tá aí então a opinião dos dois especialistas que estiveram aqui em São José dos Campos, bem diferente do que a gente tem visto aí na imprensa. Ô Herbert, o que vocês, né, Renata, Herbert, o que vocês acham que causa essa distorção aí entre as opiniões? Vários jornais, alguns jornais que eu acompanhei, anunciaram o negócio até com certo entusiasmo, né? Na minha visão é porque, de fato, alguns veículos de imprensa, com todo respeito, notificam sem fazer um estudo. Porque esses próprios dois professores que acabaram de falar não são, vamos dizer, com todo respeito, não são professores do campo dos trabalhadores, do sindicalismo, ou da esquerda ou da direita. São professores técnicos e estão fazendo uma análise técnica sobre o mercado, sobre essa questão. Então, se a imprensa, a grande imprensa, buscasse as informações de professores mais concretos sobre o negócio, teria uma outra opinião com certeza, como os dois professores acabaram de elucidar. Você acha isso, Renato, que é falta de pesquisa dos órgãos de imprensa? Eu acho que também aliaria a isso também um pouco de um interesse mesmo de reproduzir o próprio discurso da Boeing. É necessário que as pessoas saibam que, por exemplo, a Câmara de São José dos Campos não conseguiu aprovar a realização de uma audiência oficial e existem relatos fortíssimos de que foi recebido pressão da companhia. Assim como também aconteceu no município de Jacareí, que como nós temos uma conurbação aqui em Jacareí e São José dos Campos, muitos trabalhadores vêm de outros municípios, e Jacareí é o maior deles, para trabalhar na Embraer, que esses trabalhadores também podem vir a ser afetados. Então, existe sim uma pressão. Todas as grandes companhias, elas trabalham a sua imagem nos órgãos de imprensa. A Embraer ela não é diferente, e ela vem fazendo isso muito bem há 50 anos. Nós temos uma família de jatos que é um sucesso. Na última feira importante de aeronáutica, vendeu 300 unidades. Para a gente ter uma ideia, nós temos só do Z2, a família de novo jato comercial da Boeing, da Embraer, nós temos apenas 3 em operação, porque eles estão sendo vendidos e entregues esse ano, e já temos um nível de encomenda de 360. O aeronave concorrente, que é o C-Series, que é agora da Bombardier, que agora já está no portfólio da Airbus como o A220, ele foi lançado em 2016
e ele tem cerca de 400 aeronaves encomendadas. Ou seja, nós acabamos de lançar uma família de aeronaves e a gente já tem quase o mesmo nível de encomenda de um produto que está no mercado há mais de 2 anos e que antes... E as encomendas, elas ocorrem até mesmo antes do lançamento, antes de que a aeronave voe. Legal vocês falarem isso, né? Essa questão aí da Bombardier com a Airbus. Vamos dar uma olhada, a gente vai conversar agora com o Wagner Montes, ele é cineasta, mora lá em Vitória, no Canadá, e vai nos passar aí um relato de como que o canadense viu a negociação entre a Airbus e a Bombardier. Vamos assistir. Aqui no Canadá, a joint venture entre Bombardier e Airbus tem sido vista com bons olhos. As pessoas que a gente conversa aqui e as notícias que a gente lê no jornal, eles tratam dessa situação como sendo uma forma de fortalecer a Bombardier frente ao mercado norte-americano. Eles têm um respeito muito grande pela Embraer, eles consideram a Embraer um principal concorrente e eles acreditam que com o reforço da Airbus, a Bombardier se torna mais capaz de entregar preços mais baixos e tem uma vantagem competitiva muito grande com relação à Embraer fazendo isso. E para o governo canadense existem 2 vantagens principais. Uma é o governo conseguir ter acesso ao mercado europeu, que isso a Airbus está garantindo já temos contratos aí em andamento aí da Bombardier já facilitados pela Airbus. E segundo, a menor dependência com os Estados Unidos, que hoje corresponde a 80% da economia canadense gira em prol dos Estados Unidos. Então, para eles é importante ter uma certa independência. Obrigado, Wagner. Um abraço para você. Obrigado por ter nos atendido. Mas interessante também saber que o canadense tem essa visão, digamos, nacionalista, ufanista, que aqui dizem que é ultrapassada, né? Eles querem se fortalecer perante a dependência que eles têm lá com os Estados Unidos, né? Tem uma fronteira entre os 2 países enorme e o Wagner nos falou que eles veem com bons olhos a iniciativa, mas vê com bons olhos diante de uma iniciativa que foi bem diferente, né? Não, até assim, é até interessante a gente discutir isso, porque até liga com a pergunta anterior que você fez sobre a questão da imprensa. Somente no Brasil, esse negócio está sendo tratado como vantajoso. Em todos os outros países que fabricam aviões, essa possibilidade de entrega de uma empresa para a Boeing é impensável. A gente discute isso porque é muito interessante. Nós fizemos visitas em Brasília, e numa das reuniões que eu tive com um secretário da Casa Civil, eu fui bem claro para ele, falei, na boa, porque a Embraer usa um argumento de que se a Embraer não for vendida para a Boeing vai procurar a chinesa Comac, ou se não a russa Sukhoi. E eu fui bem claro para o cara do governo discutindo esse tema, falou, na boa, nunca o chinês, o Putin, vai entregar uma empresa sua de aviões para os Estados Unidos. A Boeing só está procurando os Estados Unidos porque nós temos um presidente Temer entreguista que não vê como nacionalista a questão do país. Então, de fato, o que falta no Brasil é um pouco mais de nacionalismo, de defender aquilo que foi construído durante 49 anos. Legal. A gente vai para um rápido intervalo, mas já já a gente volta com muito mais sobre esse assunto. Fique ligado. Muito bem, estamos de volta, segundo bloco aqui do nosso Brasil Consciência, hoje, nosso programa de estreia, discutindo a questão da venda ou não, né? Ainda há a possibilidade da gente impedir a venda ou não da Embraer, a empresa brasileira de aeronáutica. Estou aqui com a Renata Belzunces e com o Herbert Claros, que estão ajudando a gente a entender um pouco desse panorama. Vamos direto para um gráfico, uma arte que mostra a comparação entre as duas empresas. Quando a gente fala que a Boeing é uma gigante, a gente está querendo dizer isso aí, olha. Receita anual da Boeing, 93,4 bilhões de dólares. Receita anual da Embraer, 6,4 bilhões. Aí você tem, né, diante dessa disparidade gigantesca, né, entre as duas companhias, o restante dos números são consequências. Mais uma comparação aí, né, nós temos a Embraer, a empresa brasileira de aeronáutica, né, como um todo, ela
é igual ou menor a 2 aviões da Boeing, o B747-8i, que foram arrematados pelo governo Trump, né? Vão ser os novos Air Force One, por 3,7 bilhões. A princípio custava um pouco mais caro, parece que o Trump pechinchou lá, eles são bem amigos e deu isso aí. A empresa brasileira que está há 50 anos produzindo avião também custa quase a mesma coisa, um pouco menos do que aqueles 36 jatos Gripen NG que nós encomendamos lá da fábrica sueca. E, por último, né, fazendo aí uma estimativa, nós temos o preço do E-175, um avião, um dos sucessos de venda da Embraer. 100 jatos E-175 equivalem a 4,4 bilhões, aí explicado de onde a gente tirou esse número, com base no último contrato firmado com a United Airlines, que comprou 25 aeronaves por 1,1 bilhão. Queria que vocês tentassem explicar para o telespectador, assim, qual que é o principal argumento para vocês para dizer que a Embraer não pode ser vendida. Bom, vamos lá. Primeiro, uma questão com relação ao valor, que você aí demonstrou com diversos exemplos que seria um valor muito baixo, é preciso ter em conta que esse valor ele vai sofrer modificação. Hoje as ações da companhia valem muito menos, então hoje, da forma como ele está sendo precificado, já está mais barato do que estava. O preço é dado conforme o preço das ações vale em determinado momento. Então hoje chegar com 4 caixas de banana e levar a Embraer embora. É um risco que não é pouco. Né? A gente já viu a história da privatização no Brasil nos anos 90, ela foi mais ou menos a própria Embraer, que foi privatizada por 137 milhões de dólares. Esse foi o valor de privatização da Embraer em 1994. Que na época a gente tinha quase praticamente uma paridade entre dólar e real, então a gente pode dizer em torno também de 137 milhões de reais. 137 milhões é para comprar um prédio de apartamento no Rio de Janeiro, por exemplo, de 4 andares, ou né? uma companhia de aeronaves no Brasil. Vamos focar numa outra questão que é importante também, que já que veio o Gripen aqui à tona, o Gripen foi uma aeronave que foi comprada para a defesa do Brasil e foi preterido o modelo da Boeing, porque a Boeing não transferiria a tecnologia. Entre a Gripen, que é da fabricante Saab, sueca, e a Embraer, existe sim uma joint venture. Nós mandamos engenheiros do Brasil para a Suécia para que eles se apropriem da tecnologia e os caças vão ser montados aqui no Brasil. Isso é uma joint venture. Nesse segmento da defesa, houve o que não está havendo, na minha opinião, com relação à negociação que está havendo, uma defesa da soberania nacional. Quando a gente fala na defesa da soberania nacional, a gente também coloca a questão tecnológica, que não é pouca coisa. Eu acho que, pela sua pergunta, quando você falou em relação à questão nacional, que é esquerda ou direita, os próprios números já dizem. Esses gráficos falaram sobre o valor que a Embraer está sendo proposta a ser vendida. Na verdade, o negócio todo é 4,4 bi, mas na verdade a Boeing vai adquirir a Embraer por 3,8 bi. Um dos argumentos que nós damos para discutir esse tema, que não é coisa da direita ou da esquerda, por exemplo, não tem a ver com reestatização ou privatização, tem a ver com o dinheiro que o próprio governo brasileiro tem dado para a Embraer nos últimos anos. Nos últimos anos, a Embraer recebeu cerca de 22 bilhões de dólares. Em 20 anos isso. Então, a Boeing, da mesma maneira que você comparou os aviões, o Gripen e os 100 aviões que a Embraer vendeu, esses 100 aviões a Embraer produz em 2 anos. Então, 2 anos de produção da Embraer é o que nós estamos entregando para a Boeing. O governo brasileiro entregou 22 bi, é 5 vezes mais. Então, o governo brasileiro deu 5 vezes mais do que a Boeing quer dar agora pela Embraer. Então, e dinheiro público é dinheiro nosso, é do povo brasileiro. É dinheiro que, inclusive, não foi para educação e não foi para construir escola e que foi para dentro da Embraer, para ela ser o que ela é hoje. E vai ser entregue para os americanos por 5 vezes menos. Então, esse não é um argumento da direita nem da esquerda, é um argumento matemático. Interessante esse argumento. Essa conta, esse valor, ele diz respeito a todo o período, desde a construção até agora? Não. Ou é só depois da estatização? Depois da privatização. Da privatização. Então, a gente não está nem levando em consideração, porque a Embraer foi construída, ela tem um patrimônio e foi construída na época estatal. Os prédios da Embraer aqui em São José dos Campos, principalmente, foram construídos na época estatal. O uso do aeroporto. Uso de aeroporto, maquinário. Mas, além disso, pós a privatização, nós estamos falando dos últimos 20 anos, então isso é pós-privatização. Ela recebeu de ajuda do BNDES, incentivos fiscais, desoneração da folha de pagamento,
Todo esse dinheiro acumulado foi um montante gigantesco. O que nós estamos falando de 22 bilhões tem a ver só com o BNDES. Só o BNDES. Foram 22 bilhões. Então isso já prova por si só o crime que está se acontecendo. Interessante isso que foi colocado, né? Até para a gente fazer essa diferenciação de discurso e daquilo que efetivamente acontece. Vamos ouvir mais uma vez um especialista sobre esse assunto. Eu vejo um grande interesse, um grande beneficiário, que é a Boeing. Ela realmente é a grande vitoriosa, é uma operação para ela importante no ganho com a parte, inclusive de engenharia da Embraer, um ganho produtivo, ganho mercadológico e por um preço barato. Mesmo do ponto de vista estritamente financeiro, se eu analisar agora, não estou indo nem mais para o lado empresarial, nós estamos descendo para o lado financeiro. Na hora que ela teve uma queda só no primeiro dia de 14% das ações no Brasil por conta do anúncio dessa operação, isso demonstra o quê? Que o mercado não está sancionando esta operação. Os acionistas não estavam de acordo com essa operação, pelo menos do lado da maneira com que foi colocada e pelos valores que foram colocados. O acionista ele é acionista de uma empresa e alguém fala para ele, olha, vamos usar um pouco da linguagem popular, eu vou tirar o filé mignon da sua empresa. Eu vou tirar o que representa 90% do faturamento do que você é sócio, mesmo que você tenha uma única ação, você é sócio dessa operação. A Embraer ela tem hoje 18% de backlog e só na última feira internacional em Farnborough, na Inglaterra, ela teve exatamente 300 pedidos de aeronaves entre a E1, a versão antiga, mas principalmente da E2, entre encomendas firmes e opções. Exatamente 300 unidades. Se eu concretizar só o que foi colocado dessas 300 unidades, eu tenho que agregar no mínimo de 10 a 15 bilhões a esses 18 que estão colocados. Quer dizer, o que mostra que é uma empresa que tem uma perspectiva de passar junto. Se eu somar a perspectiva boa do E2, mais a entrada do KC que entra o ano que vem, eu coloco a Embraer num outro patamar. A Embraer não vai ser mais uma empresa de 6 bilhões de faturamento. Ela possivelmente seria uma empresa, talvez, de um outro patamar de faturamento. Podemos prever aqui, podemos pensar, mas com certeza num patamar mais elevado do que ela se encontra. Muito obrigado ao professor Marcos Barbieri, que gentilmente nos atendeu, né? Vamos dar uma olhada no quadro societário agora da Embraer, para ver quem são esses donos da Embraer que nós estamos falando aqui. Vocês podem observar ali, olha, nós temos 46% negociado atualmente. Esse número, talvez a Renata até tenha um número mais atual, esse número era de até o final de 2016. 46% estavam na Bolsa de Nova York, 19% na Bovespa. Aí a gente tinha 5% com o BlackRock Investimentos, BNDES 5%, Mondrian Investimentos Partners Limitada 10%, ações de tesouraria 1% e ali mais 14% por Brands Investimentos Partners. Vamos dar uma olhada no que esse pessoal todo ganha com a Embraer agora, uma arte mostrando a remuneração dos acionistas também até 2006, num comparativo com o lucro líquido. O lucro líquido da Embraer atingiu quase lá 1 bi. E em 2016, o último número que a gente tem, a rentabilidade ali por volta de 140, 150 milhões. É aquela questão, né? Para essas pessoas ou esses bancos, esse pool de investidores, é uma boa pegar esse dinheiro que a Boeing está dando nesse momento? Porque para eles não fabricam avião, né? Eles não querem saber de emprego, eles não querem saber de fábrica, eles querem saber de lucratividade. Para o capitalismo selvagem, é uma boa vender a Embraer? Aparentemente, até o momento, não é essa reação que o mercado tem tido. Por conta do que, conforme a gente colocou aqui, a queda do preço das ações, devido a todas as incertezas envoltas no negócio. Inclusive, já começam a aparecer uma série de representações no próprio mercado norte-americano que questionam
a venda, porque há o temor de própria parte de acionistas de terem perdas. Sobre a questão societária da Embraer, a Embraer, infelizmente, ela já não é estatal desde 1994. E da sua criação até 94, eu diria que foi a melhor fase da Embraer. Foi o seu grande apogeu. Foi quando ela sai do nada e começa, sim, a elaborar um projeto que vai ao mercado internacional. E boa parte disso foi mantido na companhia, que é o que ela tem de melhor, que é o seu corpo técnico, que é a engenharia e o projeto. Então, quando a gente fala de perder a Embraer, é importante que, eu destacaria isso realmente, que além dos valores monetários, a gente perde coisas... Recursos humanos. E que o valor disso é incalculável. É incalculável, porque a gente está entrando aí na era da indústria 4.0, uma nova reestruturação produtiva, que é a internet das coisas. E essa companhia é a companhia responsável pela exportação de mais alta intensidade tecnológica do país. Então, se a gente fala de uma indústria, a gente está falando da cereja do bolo dessa indústria, que é a Embraer. Perder a Embraer significa perder décadas de desenvolvimento tecnológico que irradia para outros setores da economia, que não está restrito ao setor aeroespacial. Ela é mais do que o setor aeroespacial. Várias tecnologias são aplicadas no ramo de combustíveis, são aplicadas no ramo médico, são aplicadas no ramo da informática, em geral. Spin-off para todo lado, né? Sobra tecnologia. O Herbert, para quem não sabe, o Herbert, além de funcionário da Embraer e diretor dos sindicatos metalúrgicos, como diretor dos sindicatos metalúrgicos, os sindicatos metalúrgicos de São José têm uma ligação bastante estreita com o PSTU. E o PSTU e o próprio sindicato defendem a reestatização da Embraer. Seria possível, Herbert, fazer esse estralar e a Embraer voltar a ser estatal? Muitos acusam quem defende isso ainda de atrasado, né? Eu diria que, na verdade, quem é atrasado é quem defende justamente privatizações que já se provaram na história que estão sendo negativas para a sociedade. Nós temos que pensar na sociedade. O problema é que a visão da burguesia brasileira, a visão da elite brasileira, não é a visão da sociedade brasileira, do povo brasileiro. É uma visão da elite brasileira, é uma visão para si só. E a privatização, ou a situação que a Embraer vive hoje, é como a gente viu nos próprios gráficos. Quem recebe os louros dessa grande empresa, inclusive com a ajuda de dinheiro público, são os acionistas, que não são brasileiros. Quando o gráfico, como você mostrou, não são nem brasileiros. E então, a reestatização é uma maneira, segundo a nossa visão, a visão do PSTU, de você trazer para si um patrimônio construído nos últimos anos por brasileiros, com dinheiro público, e segundo, de fato, ter um projeto nacional. Eu falei aqui anteriormente que a diretoria atual da empresa não tem um projeto mais para o país, porque quer entregar para a Boeing. Então, ao ser reestatizado, e com um governo sério de verdade, que pense no povo brasileiro, é possível desenvolver aviação regional no Brasil. O que significa aviação regional? Hoje, se você quiser ir, por exemplo, a Ribeirão Preto, você tem que se deslocar de carro, 5, 6 horas. A gente poderia pegar um avião aqui no aeroporto de São José dos Campos e em menos de 1 hora estaríamos em Ribeirão Preto. Então, desenvolver a aviação regional significa fazer isso, ligar pontos do Brasil com aviões. Então, a gente poder ir daqui para o sul de Minas de avião, ir daqui para Uberlândia, poder ir daqui para Mato Grosso, não só as grandes capitais, ou se não o eixo Rio-São Paulo. E os aviões da Embraer se encaixam perfeitamente nisso. Então, nós defendemos sim a reestatização da Embraer com um projeto de desenvolvimento da aviação regional. Isso garantiria a produção da Embraer por um grande período no Brasil, também uma possibilidade de vender também para os outros países, como também ao mesmo tempo desenvolveria a aviação regional e, em seguida, desenvolve também desenvolve a economia de outras regiões do país. Então, o país pode crescer muito mais do que é hoje. Legal, então. O Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São José dos Campos e da região, né, vem combatendo aí a venda da Embraer há algum tempo, também o processo de desnacionalização da fábrica, a saída aí dos fornecedores para outros países. Eles têm diversos materiais, não é isso, Herbert? Sim. O que você trouxe para mostrar? Não, nós, na verdade, estamos distribuindo para a população em geral. São José dos Campos foram feitos mais de 200 mil cópias desse jornal. É um jornal de 4 páginas, onde nós estamos explicando, né, sobre todo o tema da Embraer para a Boeing, todas as ameaças que se inferem, porque é importante que a sociedade discuta o tema. E um outro importante material nosso é uma revista que nós fizemos,
em conjunto com o DIEESE e outros professores da academia. A Embraer é nossa com mais de 20 artigos de professores, sindicalistas, ativistas da cidade, de Botucatu também, sobre o tema da Embraer. Tudo isso é para que a sociedade possa estudar o tema e possa se inteirar de um assunto de grande relevância. E nós também fizemos um site, né, para quem quiser conhecer, o site é embraernossa.com.br. É um site que foi construído pelos 3 sindicatos que representam os trabalhadores da Embraer, que é de Araraquara, Botucatu e São José. E lá todo o material de campanha nós estamos reunindo lá, nesse site. Legal. Não estou recebendo nenhum merchandising para fazer isso, mas também vou fazer propaganda da transmissão que foi feita pelo sindicato, da audiência pública que discutiu esses temas todos que nós estamos falando aqui de uma forma muito mais profunda. Está lá no Sindimetal, sjc.org.br e também na página do Facebook do sindicato, importante para quem quiser conhecer melhor. A gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta. Muito bem, estamos de volta, amigo sintonizado aqui no Brasil Consciência. Em todo o Brasil, você que nos assiste pelo canal Plural, o canal 3 da NET em São José dos Campos, ou pela TVT e todas as suas afiliadas. Esse é o terceiro bloco do nosso programa. Estamos entrando aí na nossa fase final com muita informação ainda para passar para vocês. Vamos direto para uma informação a respeito da Golden Share. Vamos dar uma olhada na tela aí para vocês, a definição técnica, a definição legalista do que seria a Golden Share e, no caso, a transferência do controle acionário, que parece ser, né, ou melhor dizendo, pelas informações transmitidas aí pelos especialistas, aquilo que a Boeing está pretendendo. Neste bloco, nós trazemos aqui 2 novos convidados. Estamos aqui com o Amaury Montes e com o Ivanil Barbosa. O Ivanil, que é presidente do SINDICT, o sindicato que realiza esse programa, e o Amaury, que é aluno, ex-aluno do ITA e ex-servidor público do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Começando com o Ivanil. Ivanil, eu queria te perguntar o seguinte: diante dessa situação, há anos e anos de pesquisa e desenvolvimento, a Golden Share pode ser útil para o país nesse momento? Além das questões estratégicas, a maior parte daqueles requisitos, daqueles critérios colocados ali e que embasam a existência da Golden Share, estão aquelas obviedades que se referem a ferramentas de soberania nacional, né, de proteção do território nacional e tal, que é representado pelas aeronaves, que precisam ter garantia de peças de reposição, de manutenção e de disponibilidade, daquilo que a gente chama de uma alta taxa de disponibilidade do equipamento aeronáutico. E tudo isso está intrinsecamente relacionado a um mínimo controle que se tenha daquele que é o fabricante. É de se estranhar muito que um equipamento desse, uma ferramenta dessa, ligada à soberania nacional, passe, num dado momento, a estar sob a influência de um outro país, né? Nós tivemos aí exemplos durante a Guerra das Malvinas, em que equipamentos bélicos da Argentina, equipamentos de defesa da Argentina, foram desativados, né, por fornecedores e se tornaram inoperantes, ferindo gravemente aquela condição de defesa, de soberania da Argentina naquele contexto da guerra. Interessante isso que o presidente está colocando, é uma situação prática em que o interesse comercial acabou ingerindo na soberania nacional. Vamos aproveitar que nós começamos falando, né, o presidente citou aí a história, vamos dar uma olhada rapidamente em alguns trechos do documentário de 40 anos, quando a Embraer fez 40 anos, que conta um pouquinho dessa história. Vamos acompanhar. O primeiro passo foi a organização do Centro Técnico de Aeronáutica, o CTA. Em seguida foi criado o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Pesquisa e formação de profissionais qualificados à altura de uma grande missão.
Depois de 2 décadas de muito trabalho e sucessivos programas experimentais de novas aeronaves, o Bandeirante veio coroar o espírito visionário de Casemiro Montenegro Filho. Simples, robusto e econômico, era o primeiro avião brasileiro com forte potencial de comercialização idealizado no país. Implantar a indústria era o próximo obstáculo à frente. A solução seria encontrada pelos próprios criadores do Bandeirante. Como empresa de capital misto, estatal e privado, foi criada a Embraer, Empresa Brasileira de Aeronáutica, em 19 de agosto de 1969. A empresa que nasceu para atender a uma primeira encomenda do governo não parou mais. A carteira se diversificou com soluções para atender às mais variadas demandas. Era o Brasil outra vez inventando o avião, com novos modelos que foram conquistando o mundo cada vez mais sem fronteiras. Tá aí, muito legal esse vídeo, um documentário produzido pela Embraer 10 anos atrás, né? A Embraer Leonina, de 19 de agosto. E quando fizeram 40 anos, fizeram esse documentário, está disponível na página, na página do YouTube da Embraer, o documentário completo, muito interessante para quem gosta de história aviônica e possivelmente, né, se infelizmente a Embraer for vendida, vai virar aí peça do nosso Museu da Indústria Aeronáutica Nacional, Deus queira que não. Você estava naquela pista de decolagem quando estava subindo aquele Bandeirante, o primeiro? Ele subiu em outubro de 68, mas eu cheguei aqui em 73, começo de 73. Mas o Bandeirante era um motivo de muito orgulho. A gente estava no restaurante do ITA, mesmo na sala de aula, corríamos para ver um Bandeirante passar. Foi um período bastante interessante. No final daquele ano, de 73, o CTA organizou uma feira internacional de aviões. Eram aviões do mundo inteiro e a Embraer naquele tempo era muito pequenininha, pouquinhos aviões, e nós sonhávamos que um dia teríamos também aviões de grande porte, como acontece hoje com a Embraer. Né? Numa feira hoje em dia, em Le Bourget, qualquer lugar, a Embraer comparece sem problema nenhum. Para que a gente possa entender hoje, o avião, ele, né, ele é até certo ponto popular. Né? Várias pessoas já viajaram de avião, já tiveram essa oportunidade. Como é que era naquela época? Você sair da sua casa e falar para o seu pai, eu vou estudar lá no ITA, eu vou aprender a fazer avião. Era uma coisa realmente, vim para o ITA, não é? E quando nós chegamos ao ITA, todo o nosso grupo, nós conhecemos a dificuldade que foi o sonho do Montenegro, de criar uma escola, que foram professores americanos que vieram para cá para criar. E isso tudo foi muito interessante. Avião realmente naquela época era alguma coisa um pouco mais rara do que hoje. Hoje tornou-se realmente uma coisa muito mais popular. Mas a chegada nossa ao ITA, o ITA era um grande sonho, ela se completou com o sonho do Montenegro, que era fazer uma grande indústria aeroespacial, né? Que depois da parte aeronáutica caminhamos para a parte também espacial. Né? Nós estamos aqui falando sobre a venda da Embraer para a Boeing. Obviamente, as pessoas que passaram por aqui já se posicionaram contrárias a essa venda, mas nem todo mundo pensa dessa maneira. Vamos ver agora o que pensa o prefeito da cidade de São José dos Campos, onde a Embraer está instalada. Primeiro, a minha primeira convicção é que a Embraer precisava realizar algum movimento. Ela não poderia ficar parada. Recentemente, a Airbus adquiriu a empresa canadense Bombardier, fazendo com que a concorrência dos produtos da Embraer passasse a ser muito grande, já que a Airbus é uma grande gigante do mercado internacional. Então, ficar parado seria a pior opção para a Embraer. A segunda convicção, eu começo a observar quem são os críticos dessa parceria. E eu percebo que as mesmas entidades, as mesmas pessoas, os mesmos partidos, os mesmos sindicatos que criticam essa parceria da Boeing com a Embraer são aqueles que criticavam a privatização da Embraer. E assim como eu, você sabe muito bem que se não tivesse acontecido a privatização da Embraer, provavelmente hoje a Embraer não existiria mais. Vou chamar mais uma vez, contar com a experiência do nosso presidente Ivanil. O que você pensa, Ivanil, a respeito dessa declaração? Obviamente que a gente tem direito de discordar, né?
É claro, o prefeito ele propõe uma futurologia aí, né, um estudo futurológico, uma adivinhação que precisaria ter bola de cristal. O que eu posso dizer é o seguinte, naquele vídeo que mostrou os primeiros produtos da Embraer, não mostra, por exemplo, o Vector CBA-123, que foi um avião tecnologicamente avançadíssimo para a sua época, que implantou tecnologias que depois foram usadas na aviação a jato da Embraer, inclusive, mas que foi um avião que levou a Embraer à bancarrota. E quem socorreu foi o governo brasileiro. Então, não dá para dizer isso. O que eu posso dizer é que o principal produto vendável da Embraer, a principal atratividade que a Embraer tem para a Boeing, é a sua criatividade, capacidade de identificar nichos de mercado e de produzir produtos de tecnologia avançada, adequados, competitivos, de economicidade em todos os sentidos desejáveis para a aviação e para retorno comercial da atividade de aviação comercial. E esse produto foi um produto que teve a gênese na Embraer estatal. E esse é o motivo do grande sucesso da Embraer privatizada. Então não dá para dizer que seja isso. E as argumentações que ele usa são pífias. As mesmas entidades que denunciam isso e que são contra. E qual que é o problema disso? Eu estava para perguntar isso. As entidades que brigaram atrás contra a privatização, elas estavam erradas? Não estavam erradas porque, imagina, a Embraer é um grande sucesso comercial. Por que a Embraer, sendo um grande sucesso comercial, não poderia reverter o lucro dela numa atividade social? Você poderia ter um fundo social da Embraer, assim como nós discutimos hoje o fundo social do pré-sal. Parece que nós temos, nós brasileiros, uma certa noção de que nós não conseguimos explorar as nossas próprias riquezas e que não conseguimos fazer com que os êxitos dos nossos empreendimentos gerem recursos para alavancar outros e assim produzir um desenvolvimento econômico voltado também para o desenvolvimento social da nação. É isso que move essas entidades que hoje que foram contra a privatização da Embraer no passado e são contra a desnacionalização dela hoje. É uma questão muito simples assim. Falam, por exemplo, que a Embraer precisa da Boeing. Em quê? A Embraer acabou de anunciar que tem entre vendas e entre compras e opções de compras, né, contratos relacionados ao fornecimento próximo de 300 aeronaves. A Embraer não é uma empresa em dificuldade financeira e que precisa desesperadamente da Boeing para sobreviver. Não se justifica. Eu gostaria que o prefeito usasse outros tipos de argumentações mais sólidas do que essa, do que trazer uma acusação a entidades que por um motivo ou outro identificam a sociedade, chamam a atenção da sociedade para o fato de que essa questão precisa ser melhor discutida, inclusive passando por audiências públicas nas casas de representação parlamentar do povo brasileiro. Vamos ouvir agora o Rafael Araújo Gomes. Ele é procurador lá do município de Araraquara, muito preocupado com as demissões que podem ocorrer caso a Boeing leve realmente a produção para os Estados Unidos. O Ministério Público instaurou no começo do ano uma investigação quando surgiram as notícias desse possível negócio envolvendo a Embraer e a Boeing e reuniu muitas informações, né? Realmente foi uma quantidade muito acima do normal de documentos e concluiu, né, que existe elevado risco da Boeing remeter a produção de aeronaves e, portanto, os empregos para o exterior, né? Todos os elementos apontam para a falta de interesse da Boeing, estratégica inclusive, de não continuar a produção de montagem de aeronaves no Brasil. O MP propôs a ação, a primeira decisão foi desfavorável, mas foi oferecido um mandado de segurança e nós aguardamos e temos a convicção de que o Judiciário irá perceber
né? Não só a ofensa aos valores constitucionais, quanto à existência do risco, né? O elevadíssimo risco que, mais do que recomenda, ele impõe que se tome alguma providência para o país e, particularmente, São José dos Campos não lamente profundamente amanhã, né, a consequência do desaparecimento desses empregos e da nossa capacidade de produzir tecnologia. Mauri, você que ajudou a construir essa história literalmente, você que sentou lá, desenvolveu na prancheta, o que você pensa a respeito disso? A possibilidade de tudo isso acabar de uma hora para outra? Exatamente. A Embraer representa o que nós chamamos de um espaço de desenvolvimento de tecnologia e inovação. E inovação no sentido completo. Isso era o sonho do Montenegro e nós precisamos muito de vários espaços como a Embraer no Brasil, porque essa é a solução, inclusive econômica, para o Brasil, que é fazer tecnologia e inovação. Eu chamo de inovação completa porque a inovação você tem que chegar pelo menos a um produto. E ela é completa quando esse produto tem um impacto mercadológico. Se você faz um protótipo de laboratório, uma simulação, alguma coisa, você está fazendo tecnologia, que são atividades inovativas. Mas quando você chega a um produto, você realmente fez inovação. E se ela tiver impacto mercadológico, no meu caso da Embraer, você fez aquela inovação que nós todos sonhamos. A Embraer tem como principal patrimônio essa capacidade de fazer inovação. Ela lança um produto, sabendo que em 2 ou 3 anos aquele produto vai estar ultrapassado e já está pensando no novo produto. Se ela tivesse parado no 145, já teria saído do mercado. Isso é uma característica moderna das empresas que são intensas em tecnologia. E a Embraer é um bom exemplo desse. E nós precisamos disso no Brasil, muito. Né? Os espaços de desenvolvimento de tecnologia e inovação na área governamental reduziram-se muito, nos últimos 20 anos. Hoje, em muito pouco lugar você encontra espaço para fazer tecnologia e inovação. Apesar da área de fomento e a área legal ter aumentado com a lei de inovação, os fundos setoriais, o PIB da FAPESP, os espaços na área governamental para tecnologia e inovação, eles se reduziram muito. E a Embraer é um grande celeiro de tecnologia e inovação. Então, o que nos preocupa é que se esse espaço for reduzido ou terminado, todo o sonho do Brigadeiro Montenegro, todo o esforço que nós fizemos nessas décadas todas, pode ir por água abaixo. Fica um mau exemplo daquilo que nós gostaríamos de ver, que era a Embraer em outros setores, de biotecnologia, de energia, que isso traria um emprego de alta rendimento, aumentaria a renda nacional, traria maiores divisas e você equilibraria a balança de pagamento. O caminho do Brasil é esse. Ou nós temos que respirar tecnologia e inovação como respiramos o ar, entende? Quando eu vejo a possibilidade da Embraer, que nós perdemos isso aqui, não é simplesmente São José dos Campos que vai perder alguns empregos, mas é o país que vai andar 90 anos atrás, com certeza. Muito antes da Embraer já se fazia um esforço grande para a área de tecnologia e inovação. Vamos conferir a opinião, mais uma vez, do Marcos Barbieri, da Unicamp, o que ele pensa a respeito disso. As pessoas não entendem. Talvez a discussão é feita de uma forma não adequada. Não é só a produção de avião, mas a inteligência que está por trás dele e que aciona todo o sistema de ciência, de tecnologia e inovação que está por trás. Então, se a gente perder a Embraer, perder o controle acionário, nós estamos perdendo todo o direito a monitorar, a cuidar, a gerenciar nosso país. E olha, a mudança climática, ela tem que ser acompanhada também. O planejamento urbano, de simulação de inteligência, cidades inteligentes, todas as tecnologias que nascem no setor aeroespacial. Então, por isso que é tão importante ter uma empresa como essa no país, né? E sediada nesse país. E com engenheiros, formando recursos humanos. É isso que nós estamos perdendo. Não é só a questão do controle acionário de uma empresa que fabrica aviões. É todo esse ecossistema que nós estamos renunciando ao futuro do nosso desenvolvimento. Tá aí, palavras do Roberto Bernardes, que é professor da Faculdade de Engenharia Industrial da USP e que escreveu um livro especificamente sobre a Embraer e as relações de mercado. Então temos a opinião aí dos especialistas. Queria pedir para vocês comentarem e já fazer as considerações finais. Vende ou não vende, Amaury? Eu vejo o seguinte, a quem colocou aquele poder de veto, aquele item 6, já foi bastante inteligente, sabendo que é uma questão muito estratégica. Não é? Eu acho que o governo tem tratado isso de uma maneira um pouco
à margem. Deveria haver uma comissão de alto nível que perguntasse à direção da Embraer qual a razão dela estar vendendo. Por que está abrindo mão de 80% de um mercado promissor? Se há algum cenário que ela está vislumbrando que nós não estamos vendo, coloque isso. E o governo poderia pedir isso formalmente à Embraer e receber isso. Isso seria levado no parlamento e nós então teríamos o conhecimento do porquê a Embraer está entrando numa negociação. Ela não está negociando, está vendendo a Embraer. Eu pensava que seria um acordo em que talvez a Boeing entrasse com 20% ou 30% das ações e abrisse o mercado da Embraer para aeronaves maiores, fornecesse componentes a preço menores. O que nós estamos vendo é uma venda, pura e simplesmente, e eu particularmente não cheguei a ver a Embraer se manifestar claramente por que ela está aceitando essa situação. Vende ou não vende, Vanil? Olha, a gente vende o que é da gente. A Embraer já foi vendida, ela não é do povo brasileiro, não é uma empresa pública, ela é uma empresa privada, ela foi privatizada. Agora, essa questão seria mais simples, né, de se discutir se a gente colocasse como essa questão. Essa revista aqui é minha, eu dou, eu empresto, eu vendo no momento em que eu quiser. Se isso daqui não se tratasse de uma propriedade estratégica importante para o país, e que envolve e propicia esse tipo de discussão. Eu não sei o que estão fazendo com a Golden Share, com aquele instrumento que permite essa questão. O que eu acho é que a inteligência da Embraer, a jovem engenharia da Embraer, vai sair daqui, as unidades daqui vão virar um print job, ou seja, vão receber o projeto e fabricá-lo. A gente vai perder o domínio do ciclo de produção. Então, a partir de qualquer momento de uma crise mundial, aquela premissa do Trump de America First, né, em primeiro lugar os Estados Unidos, vai impactar uma unidade daqui de fabricação que não tem o domínio do ciclo de produção, que o que se faz aqui pode ser feito em qualquer parte do mundo. E com isso nós teremos perdido a massificação, a criação de uma massa crítica, de uma ambientação tecnológica importante que sempre transborda para outras áreas do conhecimento, da ciência, produzindo outras inovações que não apenas a da área aeroespacial, que todo mundo sabe que o desenvolvimento espacial, o desenvolvimento aeroespacial transborda em inovações que são úteis à criação de emprego, à diversificação da economia e ao desenvolvimento sustentável do país. Então, essa foi a contribuição do nosso presidente Ivanil. Também quero agradecer aqui ao Amaury e, de todo modo, a contribuição do programa. Esperamos que nós tenhamos alcançado nosso objetivo, que é levar informação para que você possa tirar aí as suas conclusões sobre esse assunto. Temer, se você estiver nos assistindo, use a Golden Share e peça que isso aconteça. Nós voltamos daqui a 15 dias com um programa especial sobre o Programa Espacial Brasileiro. Brasil Consciência, nós nos encontraremos por aí. Tchau!